Nessa segunda parte da aula sobre doença renal crônica, nós vamos abordar alguns aspectos em relação ao manejo da doença. Obviamente, a gente precisa lembrar que a doença renal crônica ela foi causada por um insulto inicial. Então, sempre que possível, o grande tratamento, o grande objetivo do manejo é tratar a causa da doença renal crônica. Por exemplo, a hipertensão, por exemplo, o diabetes, para evitar a nefropatia diabética, o lúpus ou outras glomerulonefrites e assim por diante. Mas nessa aula nós não vamos abordar os tratamentos específicos das causas de doença renal crônica. Nós vamos falar em relação ao manejo geral de doença renal crônica, não importa o que levou a ela. Quando a gente se depara então com um doente renal crônico, a gente sempre tem que lembrar que esse é o grupo de risco para agudizar a doença renal pré-existente. Quais são então inicialmente as causas que são reversíveis dessa piora da doença renal? Na história e no exame físico, então nós precisamos detectar o que aconteceu com esse paciente que pode ter levado ele então a piorar uma doença renal pré-existente. E elas se enquadram geralmente nesses três grupos, de redução de perfusão renal, de drogas ou obstrutivas. Então, redução da perfusão renal, que são as causas mais comuns, a gente tem então a hipovolemia de qualquer causa, diarreia, vômito, diurético, sangramento, as infecções, sendo as sepses as mais graves, hipotensão, que pode ser secundária a algum outro evento, um infarto, por exemplo, e as medicamentosas, que podem ser nefrotóxicas ou por redução da perfusão. A gente precisa lembrar que o mecanismo de ação dessas drogas aí listadas, ele já é o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, leva à redução da taxa de filtração glomerular. Então, quando ele já está bloqueado, que é o mecanismo de ação, já existe essa redução. Se existe um evento sobreposto, isso fica amplificado e piora a insuficiência renal pré-existente. Depois nós temos as drogas, que existem inúmeras aqui, só listei algumas, que são diretamente tóxicas para o rim e precisam, por exemplo, os antibióticos, aqui eu exemplifiquei com o aminoglicosídeo, que é o mais comum, ajuste na taxa, na dose para pacientes com redução da taxa de filtração glomerular. E a gente precisa lembrar também das causas obstrutivas. Então, se nós temos um paciente mais idoso, homem, podemos esquecer da próstata, que é algo comum com a idade que vai aumentando. O paciente chega na emergência com dificuldade de urinar, com retenção urinária. Depois ainda existem as lesões de bexiga, tumores. E a própria litíase renal, que ela pode ser bilateral e causar uma obstrução, ou quando o cálculo chega na bexiga ou na uretra, ou ainda quando o paciente tiver um rim único. Quais são os elementos comprovadamente que previnem ou retardam a progressão de uma doença renal crônica, então, em qualquer que seja a causa dela? Reduzir a proteinúria, como eu falei na primeira parte, qualquer grau de redução já é importante, mas o nosso objetivo é reduzir pelo menos 60% do basal, então um paciente que tenha 3 de creatinina, se a gente conseguir baixar para 1, já é bastante bom. Quais são os alvos, então, da pressão arterial, que são os nossos dois grandes elementos? A redução da proteinúria e a pressão arterial controlada. Então, a maioria das pessoas se enquadra entre 120 e 140 de sistólica e 80 e 90 de diastólica. Nos mais jovens, então, o alvo um pouco mais baixo e nos mais idosos o alvo um pouco mais alto. Isso é feito como? De preferência com os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECA, ou os BRA, os bloqueadores dos receptores de angiotensina. Isso por quê? Porque eles fazem os nossos dois objetivos, reduzem a proteinúria e reduzem a pressão arterial. Este é um dos grandes estudos clássicos feito em pacientes com nefropatia diabética, com algum grau já de insuficiência renal, que demonstrou que depois de 48 meses usando captopril, o que aconteceu com a creatinina sérica?
ela dobrou a metade dos pacientes que estavam usando placebo, mostrando então o quê? Que houve uma lentificação na progressão da nefropatia diabética. Em relação ao controle da pressão arterial, outros estudos mostraram achados semelhantes, então, naqueles pacientes em que tinham uma média de pressão arterial sistólica acima de 107, depois de 30 meses a sobrevida renal foi muito menor do que aqueles pacientes que tinham uma pressão arterial média menor. Se nós juntarmos, então, a pressão arterial média mais baixa e uma proteinúria mais baixa, que é nesse grupo superior aqui, nós vemos que a sobrevida renal é muito maior do que naqueles pacientes, então, em que existe proteinúrias maiores, acima de 1 grama, que é o último grupo, e uma pressão arterial maior. Então, inúmeros estudos mostraram os mesmos resultados e hoje em dia se sabe, então, que controlar a proteinúria e controlar a pressão arterial são os nossos alvos em qualquer tipo de doença renal crônica. Existem evidências preliminares de várias atitudes que se pode tomar para retardar a doença renal crônica e elas são então listadas nesse slide que vocês estão vendo. Nós vamos conversar sobre alguns deles. Quando a gente usa IECA ou BRA em pacientes com proteinúria, principalmente se eles tiverem algum grau de insuficiência renal, a gente precisa ter em mente que pelo próprio mecanismo de ação pode haver redução na taxa de filtração glomerular. E um efeito colateral importante do IECA é o aumento no potássio sérico. Por isso que se preconiza naqueles pacientes, principalmente aqueles que têm algum grau de insuficiência renal, quando a gente vai iniciar o medicamento. Medir então em 3 a 5 dias a creatinina e um potássio e aceitar um aumento de 30 a 35% nesses valores, não ficar tão assustado, porque o benefício é muito grande a longo prazo, porque isso tende a estabilizar em 2 a 4 meses. Este é um dos estudos que mostrou que o uso de bicarbonato suplementar para corrigir a acidose do paciente doente renal crônico conseguiu retardar aqui no grupo de intervenção o início da diálise em pelo menos 6 meses em relação ao grupo controle, além de melhorar também o status nutricional desses pacientes. Por isso que uma das medicamentos que se usa para os pacientes em tratamento conservador é a suplementação de bicarbonato oral. À medida, então, que a doença renal crônica avança para os seus estágios mais avançados, 4 e 5, começam a aparecer inúmeras complicações em vários órgãos e sistemas. Então, o objetivo do manejo nesse momento é tratar essas complicações. E algumas delas estão listadas nesse slide que vocês estão vendo. Essa figura resume parte das complicações sistêmicas que o paciente com doença renal crônica avançada, estágio 5, costuma apresentar. Então, do ponto de vista neurológico ou de sistema nervoso central, o paciente pode apresentar desde capacidade de concentração, isso vai piorando, até se apresentar com convulsões e coma. Em relação aos aspectos cardiovasculares, a hipertensão geralmente é o mais frequente e quando é muito avançado o paciente pode se apresentar com sobrecarga de volume. A doença coronariana é mais frequente. Se o paciente se apresenta em uma fase muito avançada, ele pode ter graus de pericardite muito importantes. Em relação aos aspectos hematológicos, além da anemia pela falta de produção de eritropoetina, a gente não pode esquecer a disfunção plaquetária, por isso esses pacientes têm mais tendência a sangramento. E um outro aspecto que às vezes é esquecido é em relação à imunidade celular e humoral. O paciente, então,
é aquele paciente que tem mais dificuldade de, por exemplo, fazer viragem de vacina, ou ele tem mais risco de infecções. Em relação aos aspectos musculares, um achado frequente é a fraqueza geral desse paciente. Pode também ter câimbras, desnutrição com consumo, desgaste muscular. Em relação aos aspectos ósseos, esses pacientes apresentam dores ósseas, artropatias e têm mais risco de fraturas. Provavelmente a manifestação mais comum é relacionada ao trato gastrointestinal. Os pacientes têm perda de apetite, náuseas, vômitos e algumas vezes soluços. Uma outra característica desses pacientes que se enxerga no exame físico são os cutâneos. Os pacientes têm bastante xerose, muitos se queixam de prurido intenso, eles têm aquele aspecto de cor diferente, com uma pigmentação mais marrom, mais cinzentada, característica da uremia de estágio avançado. Então, para ver como o paciente tem um comprometimento sistêmico, então são pacientes em que tem toda a clínica médica envolvida. Agora nós vamos conversar especificamente sobre alguns aspectos cardiovasculares da doença renal crônica, que é a grande causa de mortalidade nesses pacientes. Vamos lembrar então que os fatores de risco para a doença renal são os mesmos fatores de risco para a doença cardiovascular. Mas eu quero lembrar para vocês que além dos fatores de risco tradicionais, listados aqui à esquerda, os pacientes com doença renal crônica apresentam fatores de risco não tradicionais. Eu gostaria de chamar a atenção aqui então para a albuminúria ou proteinúria, que muitos têm, para a anemia, que a gente consegue corrigir hoje em dia, para as alterações no distúrbio mineral ósseo, com todas as alterações de PTH, fósforo, cálcio, a sobrecarga crônica de volume que esses pacientes apresentam. Eles são pacientes que têm um grau de inflamação crônica, muitos deles com desnutrição, conforme se a gente é muito rigoroso na dieta. Então, são pacientes que têm fatores de risco não tradicionais somados aos fatores de risco tradicionais. E é por isso que o risco de evento cardiovascular aumenta conforme a taxa de filtração glomerular reduz. Nesse slide a gente pode ver então que 4 vezes quase maior do que em relação ao paciente que tenha uma taxa de filtração glomerular acima de 60 ml por minuto. Aqui para nós termos uma ideia do universo que representa o paciente em tratamento dialítico por ano no Brasil. Aqui dados de 2018 apontavam que nós tínhamos 133 mil pacientes em diálise no Brasil. E do que morrem esses pacientes? Como a gente pode ver nesses slides aqui, ó, se nós formarmos cardiovasculares com cerebrovasculares, nós temos quase a metade da mortalidade. Por isso que a gente sempre chama atenção no controle da pressão arterial, nos fatores de risco tradicionais e não tradicionais nesses pacientes. Mas ainda no Brasil a gente tem bastante infecção e outras causas e desconhecidas. Esse censo aqui é antigo porque depois de 2008 a SBN não publicou nenhum específico como este. Agora nós vamos conversar sobre alguns aspectos do distúrbio mineral ósseo da doença renal crônica, que é responsável por grande parte da morbimortalidade nesses pacientes. Vamos começar então com uma questão de residência de 2008. Em portadores de doença renal crônica, a redução da densidade mineral óssea e o risco elevado de fraturas periféricas e do quadril acontecem pelo quê? Por deficiência de absorção intestinal de vitamina D, por hiperparatiroidismo secundário e terciário,
hipercalcemia e redução na produção renal de 1,25-hidroxivitamina D, intensa redução dos níveis séricos de fosfato, cálcio e magnésio. Os aspectos principais da patogênese do distúrbio mineral ósseo da doença renal crônica, então eles se dão por quê? Porque existe uma redução na produção da forma ativa da vitamina D, que acontece no rim, que é o calcitriol, então existe uma produção diminuída. Existe uma redução na excreção do fósforo pelo rim, então existe um aumento no fósforo sérico. Esse aumento do fósforo sérico acaba levando a uma diminuição do cálcio no sangue. Quando a glândula paratireoide sente que existe uma redução no cálcio sérico, o paratormônio aumenta para compensar, se eleva. E essa elevação é a grande marca do hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica. Vamos lembrar então um pouco da homeostasia do cálcio. O que o paratormônio aumentado então ele vai fazer? Normalmente o que acontece? Lá na glândula paratireoide, a produção do PTH, o que ela faz no osso? Ela aumenta a reabsorção do cálcio do osso para manter o cálcio sérico normal e aumenta também a reabsorção de fósforo. Lá no rim, o que o paratormônio faz? Diretamente aumenta a reabsorção do cálcio no túbulo e indiretamente ele aumenta a síntese de vitamina D. E lá no intestino, essa vitamina D, o que vai fazer? Vai aumentar a absorção de cálcio e também de fósforo, que geralmente anda junto. Tudo isso para manter o cálcio sérico normal. Quando existe um exagero nisso aqui, é o que acontece no hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica. Então, na doença mineral óssea, o que a gente observa? Que o balanço entre o cálcio e o fósforo está alterado. E quais são os hormônios, então, implicados nisso? O paratormônio, o calcitriol, a forma ativa, então, da vitamina D, que é a 1,25-hidroxivitamina D, e também as fosfatoninas que agem, então, no osso, no rim e no intestino. Então, existe um desbalanço entre o cálcio e o fósforo e uma resposta desses hormônios. E esses hormônios, então, como eu mostrei no slide anterior, agem no osso, no rim e no intestino. Quando existe esse desbalanço, normalmente quando a taxa de filtração glomerular ela cai de 60 ml por minuto, a gente já começa a ter manifestações. Então já existem alterações nesses hormônios, então o PTH aumenta, o calcitriol diminui, as fosfatoninas aumentam, e isso vai levar ao quê? Alteração na remodelação óssea, com fraturas. Nas crianças a gente observa retardo no crescimento e ainda que são alterações muito graves, calcificações exoesqueléticas em tecidos e em artérias. Nessa foto a gente vê um exemplo muito grave de uma necrose na pele, resultado de uma calcifilaxia por um hiperparatireoidismo severo. Do ponto de vista da artéria, o que a gente tem é uma doença em que as artérias ficam rígidas, duras, porque existe depósito de cálcio pesado na camada média das artérias. Aqui é um outro exemplo de osteodistrofia renal, que é o chamado tumor marrom, em que um pálato, vocês podem ver aqui bem nessa foto aqui da esquerda, fica com uma tumoração. Aqui ele pode ser visualizado no raio-x. E quando a gente remove as paratireoides ou trata de alguma maneira, esse tipo de lesão ela é reversível. Ainda nesse exemplo, vocês podem ver uma osteoporose difusa nesse osso e aqui na parte distal da clavícula uma reabsorção óssea, mostrando então a fragilidade do osso nesses pacientes que têm propensão a fraturas em função do hiperparatireoidismo.
Agora nós vamos conversar então sobre alguns aspectos de uma outra complicação, manifestação muito importante da doença renal crônica, que é a anemia. Aqui então uma outra questão de residência. A anemia da doença renal crônica se dá principalmente por perda de ferro na hemodiálise, deficiência de eritropoetina, deficiência de B12 e ácido fólico, hiperparatireoidismo associado à deficiência de ferro, desnutrição associada à inflamação. Então aqui nessa lista a gente tem quais os fatores que causam ou contribuem para a anemia em pacientes com doença renal crônica. Então, sem dúvida nenhuma, o fator mais importante, que seria então a resposta da questão, é a produção insuficiente de eritropoetina endógena, mas todos os outros fatores que eles citaram também contribuem. E quais são as recomendações em relação ao tratamento da anemia? Qual o alvo de hemoglobina que se deseja no paciente doente renal crônico? Então, para aqueles pacientes que estão em estágio 5, com doença renal avançada, mas ainda não em diálise, não é bem clara a diretriz. Então, sempre se está autorizado a tratar com níveis de hemoglobina abaixo de 10, mas principalmente naqueles pacientes que são muito sintomáticos, ou que se queixam de um cansaço muito importante, ou, por exemplo, são portadores de cardiopatia isquêmica ou de insuficiência cardíaca. Já no paciente em diálise, essa diretriz é mais clara. Sempre se está autorizado a iniciar quando o nível de hemoglobina está abaixo de 9 e o alvo é manter uma hemoglobina em 11,5, se evitando sempre níveis muito elevados de hemoglobina, que o paciente pode apresentar algumas complicações, como piora da hipertensão, como trombose no acesso arteriovenoso da fístula. E por que é importante, então, tratar essa anemia? Então, aqui nesse slide a gente vê a hipertrofia de ventrículo esquerdo grave, que mal tem uma luz ali dentro do ventrículo, num paciente que, além de hipertenso, também tem uma anemia importante. Com a eritropoetina, se corrige muito disso que a gente está vendo aí na tela. Agora vamos conversar alguma coisa sobre as alterações neurológicas que se observam na doença renal crônica. Então, como eu mencionei na primeira aula, a doença renal crônica é uma doença sistêmica e as alterações neurológicas, então, elas podem ser de ordem de encefalopatia, de neuropatia periférica e sexual. Na encefalopatia, o que tem? Então, a gente tem desde anorexia, mal-estar, insônia, redução da atenção, redução da libido. Depois, quando isso vai se agravando, náusea, redução da atividade física, cansaço, redução cognitiva, queixas de impotência sexual. Quando já está mais avançada, então, o paciente se queixa de astenia e fadiga intensos, de desorientação, de confusão, pode apresentar asterixes, estupor, convulsão e até um coma. A neuropatia periférica urêmica, ela é muito característica e ela se caracteriza por ser uma polineuropatia simétrica e distal. É uma das grandes causas, não a única, mas de pernas inquietas, que costuma responder, pelo menos parcialmente, ao uso de clonazepam. Os pacientes se queixam também de pés em queimação. Em relação às alterações sexuais, em azul, então, as dos homens e rosas das mulheres. Então, nos homens a gente pode ter disfunção erétil, que corrige muitas vezes com a eritropoetina, portanto secundária à anemia. Redução da libido em ambos os sexos. Redução da atividade sexual, ou a mesma coisa. E nas mulheres, uma redução de lubrificação e dificuldade de orgasmo. Como é que o paciente com doença renal crônica se apresenta, então, no consultório do médico? Nos estágios iniciais, então, 1 e 2, o paciente se apresenta assintomático. Já no estágio 3, ele também pode ser assintomático, mas já existem alterações de laboratório, ureia, creatinina aumentados, eritropoetina reduzida,
calcitriol reduzido, paratormônio aumentado. No estágio 4, então, o que a gente observa? Anemia, acidose, hipocalcemia, hiperfosfatemia e hipercalemia. É quando os pacientes começam a ficar mais graves. E já no estágio final, abaixo de 15 ml de depuração, então o paciente apresenta todas as alterações anteriores e mais ainda queixas clínicas de fadiga, anorexia, náusea, prurido, pode haver edema, agravamento da hipertensão. Então, quando a gente se depara com um paciente com uremia final avançada, aquele doente renal crônico que muitas vezes chega na emergência e nem sabia que tinha, o que a gente pode observar? A gente pode observar, então, a palidez secundária à anemia da doença renal crônica. O paciente pode estar hipertenso, que é extremamente comum, inclusive com insuficiência cardíaca, com congestão, com falta de ar, com edema, com sobrecarga de volume. Uma outra coisa muito característica são os rins contraídos, dependendo da causa da doença, nas glomerulonefrites, por exemplo, bilateral. Claro que isso depende do tipo de glomerulopatia. Pode ser só de um lado, se tiver uma estenose de artéria renal, pode até estar dilatado se a causa for obstrutiva. Então, do ponto de vista músculo-esquelético, a gente pode ter prurido, cãibras, a pele pode estar xerodérmica, seca, descamativa. Em relação às alterações cognitivas, o paciente pode estar apenas com alguma coisa leve, como um déficit de atenção, e pode estar até torporoso ou em coma. Sintomas gastrointestinal, que são os mais frequentes, o que a gente tem? Anorexia, vômito, alterações no paladar. Os pacientes também podem apresentar aquele hálito urêmico, que é muito característico da doença renal avançada. Alterações na urina, que eles podem ter poliúria por dificuldade de concentração, pode estar oligúricos, em função da causa da doença, e nesse caso eles já vão apresentar algum grau de edema periférico e de insuficiência cardíaca. E ainda em relação à urina, conforme a causa, eles podem ter hematúria, proteinúria, cilindrúria, várias alterações no exame qualitativo de urina. Como é que a gente trata, então, a doença renal crônica terminal, que a gente denomina de uremia? A gente pode tratar ou o tratamento conservador, que foram aquelas medidas que eu citei durante essa apresentação, ou terapia renal substitutiva, diálise peritoneal, hemodiálise e o transplante renal. Em relação ao tratamento conservador, então, quais são as medidas mais comuns e que a gente usa no dia a dia? O tratamento da doença de base, óbvio, conforme a doença, então, tratar o diabetes, a vasculite, o lúpus. O controle da pressão arterial e a redução da proteinúria, de preferência com IECA e BRA, que são os nossos grandes aliados no controle da maioria das doenças do rim. Controle da glicemia, a minimização dos riscos cardiovasculares, que é a grande causa de mortalidade, e a acidose com bicarbonato, como eu mostrei lá no início. A anemia, então, com reposição de eritropoetina, de ferro, muitas vezes, e de vitaminas. O metabolismo do cálcio e fósforo, então, o nosso armamentário inclui a vitamina D na sua forma ativa, o calcitriol, o uso de cálcio, que pode ser tanto para repor o cálcio nas fases iniciais, ou para quelar o fósforo, quando o fósforo se torna aumentado no sangue. Com o quelante de fósforo ainda, que não aumenta o cálcio sérico, a gente tem o sevelamer, e mais modernamente a gente tem os calcimiméticos, que enganam a paratireoide e reduzem os níveis de paratormônio, que se tornam muito elevados no hiperparatireoidismo. A gente ainda pode usar diurético, de preferência de alça, conforme a doença avança, os tiazídicos não funcionam. As dietas, tanto para diabetes, quanto restrição de sal, quanto restrição de proteína. E muito importante, durante todo o tratamento conservador, é o ajuste das doses de todos os medicamentos, porque grande parte dos medicamentos, a gente precisa lembrar,
são excretados ou metabolizados pelo rim. E depois de tudo isso feito, preparar o paciente para a terapia renal substitutiva, com acesso para hemodiálise, a construção de uma fístula arteriovenosa, ou um implante de catéter para a diálise peritoneal, ou preparo para um transplante renal. Em relação à hemodiálise e à diálise peritoneal, existe outra aula gravada no Moodle e eu espero que vocês assistam.